Boa noite, turma. Boa noite, bom dia, né? Bom dia, turma. Aqui quem fala é o professor Antônio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre a Revolução Francesa. Bom, basicamente nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a monarquia, a república e o diretório, que é esse último período da Revolução Francesa. Então, basicamente a gente vai falar do continuar, né, do andamento da Revolução Francesa e do seu final também, do seu término. Bom, como eu havia falado, né, depois do vídeo anterior, depois do terceiro estado, ele se retirar, né, do local onde estava acontecendo a votação e se autoproclamar a Assembleia Constituinte, depois da tomada da Bastilha e de vários movimentos de resistência, o rei Luís não teve outra opção a não ser reconhecer eles como membro da Assembleia Constituinte. E a primeira missão dessa Assembleia Constituinte basicamente foi constituir a primeira Constituição, né? E ela terminou em 1971, né? A partir desse momento, né, pela primeira vez, a monarquia, né, francesa tornava-se uma monarquia constitucional, ou seja, a partir daquele momento, o rei não governava mais de forma absolutista, mas seu poder passava a ser controlado pela instituição que era a Constituição. A partir desse momento, de certa forma, o governo francês passou a atender, de certa forma, aos interesses da burguesia, né? Então você teve essa mudança de certa forma, o poder da nobreza para o poder da burguesia. De certa forma, todo o processo revolucionário em si, ele é a mudança da burguesia, da monarquia, perdão, para a burguesia. No término da Revolução Francesa, a maioria dos estados europeus e depois todo mundo vai se passar a ser dominado pela burguesia. Então, se antes da Revolução Francesa os estados nacionais eram governados por uma nobreza, né, vários membros da nobreza, a partir daquele momento ele passa a ser governado pela burguesia, ou seja, os industriais, né, e grandes comerciantes. Então, uma das principais características que marca isso, né, esse predomínio da burguesia, é a própria Constituição e os direitos que ela assegura. Estão muito relacionados aos interesses da burguesia. Bom, a organização social, basicamente, na Constituição, estabelecia a igualdade jurídica entre todos os indivíduos, extinguindo-se os privilégios do clero e da nobreza, mas com a manutenção da escravidão nas colônias, ou seja, de certa forma você extinguia, né? Como eu falei, o clero e a nobreza eram os estados que mais tinham direitos e, no entanto, não tinham obrigações. No quesito da economia, instaurou-se a liberdade de produção e de comércio, afastando-se a interação entre Estado e proibindo-se as greves dos trabalhadores, ou seja, se agradou muito aos grandes industriais, né, os grandes empresários da indústria, porque de certa forma ele garantia a liberdade de comércio, de fabricação de seus produtos e também proibia, né, os trabalhadores de realizarem greve. No quesito da religião, essa Constituição era garantia de liberdade de crença e separação entre o Estado e a Igreja e a nacionalização dos bens do clero, né? Então, de certa forma, teve essa apropriação dos bens do clero e, acima de tudo, nessa separação da religião e do Estado, que garantia uma certa liberdade de pensamento. Quanto à organização política, foi-se estabelecida, né, a criação dos três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, estabelecendo a representatividade popular pelo voto, né? Então, foi estabelecida essa representação pelo voto. E é importante ressaltar que esse modelo de organização política é o que marca a nossa política atual, né? A separação entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. E por que isso é importante? Bom, basicamente, se você for pensar naquele período, por exemplo, onde o rei detinha esses três poderes, né? Um próprio rei, por exemplo, o rei Luís, é conhecido como Rei Sol, ele poderia simplesmente criar as próprias leis, ele mesmo julgava e ele mesmo executava, né? Ou seja, ele podia criar uma lei arbitrária, ele mesmo poderia julgar e ele mesmo poderia condenar. Então, por isso que é importante essa separação entre esses três estados, né? Então, hoje no Brasil você tem uma crítica, né, a certa forma a esses poderes políticos e tal, mas de certa forma essa separação é muito importante para manter um governo democrático nas sociedades.
Bom, é claro que de certa forma essa revolução, esses rumos da revolução, ele não foi aceito por todo mundo, né? Então existiam também os contra-revolucionários. Então o rei Luís, claro que ele não aceitou, né, ceder o seu poder. Se antes ele governava de forma absoluta, ele não vai ceder a participação no seu governo ao povo, ou de certa forma à burguesia, pacificamente. Então basicamente, né, a Revolução Francesa também fazia, né, ou era representante de uma ameaça para a Europa, né, para os monarcas da Europa. Então, de certa forma, se formou uma certa resistência a essa revolução, principalmente na Áustria, na Prússia e em outros países também. Então, basicamente, nesses países formaram-se exércitos, né, que buscavam invadir a França e restabelecer a monarquia absolutista. Então, basicamente, os monarcas pensaram, né, lá na França o povo lá tá doidão, né? Tiraram, estão querendo limitar o poder do rei. Já imaginou se o povo daqui também vai nessa vibe, vai nessa loucura também? Então, basicamente, eles queriam evitar, né, que esses ideais, né, desse ideal de igualdade, fraternidade, que ele se espalhasse da França para a Europa, para os outros países e abalasse as outras monarquias, que de certa forma foi o que aconteceu. Então, antes da promulgação da nova Constituição, o evento foi muito marcante nesse processo revolucionário, que foi a tentativa de fuga do rei Luís, né? Então, o rei Luís, diante dessas pressões, ele tentou fugir, né, para a Prússia e de lá, né, ele se unir com os exércitos contra os revolucionários e organizar, né, esse exército para invadir a França. No entanto, quando ele estava fugindo, né, quando ele estava chegando quase na fronteira com a Prússia, ele foi descoberto e foi conduzido, de certa forma, ao Palácio de Versalhes. É claro que o exército, né, da Prússia, o austro-prussiano, invadiu a França, contando, é claro, com o apoio da família real, né? Então a família real, apesar de estar na França, ela estabelecia relações com outros países, né, e organizava esse exército de resistência. É claro que nesse momento surgiu uma coisa muito importante na França, que foi também o nacionalismo, ou seja, naquele período você tinha a França, que apesar de ser um estado nacional, tinha vários povos que às vezes não se compreendiam como franceses em si, né? A partir daquele momento criou-se ou tentou criar uma ideia de ideal de nação, de eu sou francês, eu pertenço à França, e a partir desse ideal organizar toda a população para lutar contra os exércitos inimigos. Então, a partir daquele momento que a França passou a ser invadida por exércitos inimigos, tentando restabelecer a monarquia, existiu essa junção da população e começou a se criar um ideal de nacionalidade, falando, não, eu sou francês, eu pertenço à França e a gente está sendo invadido. Essa invasão ela acabou terminando em 20 de setembro de 1792, quando finalmente o exército invasor ele foi finalmente derrotado pelas tropas francesas nessa famosa batalha de Valmy. Bom, a Convenção Nacional, né? É claro que depois desse período de vitória dos exércitos estrangeiros, de certa forma, o processo revolucionário ele deixou, de certa forma, de se voltar-se para o exterior, né? Ou seja, combater as forças inimigas, e passou-se a voltar-se para a parte de dentro, ou seja, para a organização do próprio país. E nesse momento, né, os líderes revolucionários, aproveitando essa vibe, né, essa empolgação da vitória dos exércitos inimigos, eles proclamaram a República na França, ou seja, a França deixou de ser uma monarquia e passou-se a ser uma república. Isso ocorreu em 22 de setembro de 1792, você tem a primeira proclamação da República Francesa, né? E o rei Luís continuou sendo preso e foi acusado também de traição à pátria. A Assembleia Nacional ela foi dissolvida, né? A Assembleia Legislativa, e criou-se a Convenção Nacional, né? Sua primeira missão, é claro, foi elaborar uma nova Constituição. Então, nesse momento, né, elaboração de uma Constituição republicana, de caráter republicano, não de uma Constituição de caráter monárquica, como era a anterior. Nesse momento, você já tem